Olá pessoal, hoje no DNA dos materiais vamos falar um pouco sobre metais. Tudo ao nosso redor depende dos materiais. E entre todos eles, os metais ocupam um lugar de destaque na engenharia, dos arranha-céus aos smartphones. Eles estão presentes em praticamente tudo que sustenta a sociedade moderna. Os metais são materiais formados por átomos organizados de maneira específica, criando uma estrutura que permite propriedades únicas. Na engenharia de materiais, eles são conhecidos principalmente pela capacidade de conduzir calor e eletricidade, além de apresentarem brilho metálico, resistência mecânica e facilidade de conformação. Os materiais possuem diversas propriedades importantes, mas algumas delas são fundamentais para entender por que eles são utilizados na engenharia. A resistência é a capacidade que um metal possui de suportar forças sem quebrar ou deformar excessivamente. É justamente essa propriedade que permite ao aço, por exemplo, ser usado em pontes, prédios e veículos. Quanto maior a resistência do material, maior sua capacidade de suportar cargas e impactos. Outra característica marcante dos metais é a condutividade. Muitos metais conseguem transportar eletricidade e calor com grande eficiência. O cobre, por exemplo, é amplamente utilizado em fios elétricos justamente por possuir excelente condutividade elétrica. Já em sistemas térmicos, metais como alumínio e cobre ajudam na dissipação de calor em equipamentos eletrônicos. A habilidade é a capacidade que um metal possui de ser moldado sem se romper. Graças a essa propriedade, é possível transformar metais em chapas, fios e peças com diferentes formatos. Isso permite a fabricação de produtos extremamente variados, desde latas de alumínio até componentes complexos da indústria automotiva e aeroespacial. Agora que entendemos algumas características importantes, vamos conhecer alguns dos metais mais utilizados na engenharia de materiais. O ferro é um dos metais mais importantes da história da humanidade. Quando combinado com carbono, ele forma o aço, material essencial para a construção civil, máquinas, ferramentas e veículos. Sua grande resistência e custo relativamente baixo fazem dele um dos materiais mais utilizados do mundo. O alumínio se destaca por ser leve, resistente à corrosão e fácil de conformar. Por isso, ele é muito utilizado na indústria aeronáutica, automotiva e em embalagens. Além disso, possui boa condutividade térmica e elétrica. O cobre é conhecido principalmente por sua excelente capacidade de conduzir eletricidade. Ele está presente em fios, cabos, motores elétricos e circuitos eletrônicos. Além disso, também possui alta resistência à corrosão. O titânio é um metal de alta tecnologia. Ele combina resistência mecânica elevada com baixa densidade, sendo extremamente leve e resistente à corrosão. Por isso, é muito utilizado em aplicações aeroespaciais, médicas e industriais. Os metais são fundamentais para o desenvolvimento tecnológico e industrial da sociedade. Cada metal possui propriedades específicas que determinam sua aplicação e importância dentro da engenharia de materiais. E entender essas características é essencial para criar materiais mais eficientes, resistentes e inovadores. Você já se perguntou qual a diferença entre o aço, o ferro e o metal? Por mais que sejam metais, eles possuem diferenças distintas. O ferro é um elemento muito utilizado desde a antiguidade em armaduras, espadas e machados, mas é bastante suscetível à corrosão, sendo atribuído o nome de ferrugem. O aço é uma liga de ferro de carbono e às vezes usada com um outro elemento chamado cromo, que resulta em aço inox. Ele confere maior resistência e durabilidade. Já na sociedade, segurança estrutural, o desenvolvimento de aço de altas resistências e ligas metálicas especiais garante a integridade de construções civis, pontes, plataforma de petróleo e estruturas offshore, prevenindo acidentes. Os avanços na área de saúde, como metais biocompatíveis, são essenciais para a fabricação de próteses ortopédicas, implantes dentários, marca-passo e instrumento cirúrgico, melhorando diretamente a qualidade e a expectativa de vida da população.
As principais categorias de processo incluem extração e refino, onde o metal é extraído da natureza e passa por processos químicos e térmicos para eliminar a impureza, gerando o metal puro ou ligas. A fundição, onde o metal é aquecido, se torna líquido, é vazado em moldes como o formato desejado, ideal para criar peças de grandes dimensões ou geometrias complexas. Tratamentos térmicos e de superfícies, processos focados em alterar propriedade como dureza e resistência. A exemplos temos a têmpera e recozimento. Ao proteger contra a corrosão, seria pintura ou galvanizar o material. Na reciclagem, existe a coleta, triagem, trituração, a refusão do metal para aproveitamento ecológico e industrial. E lembrando que toda ferrugem é uma corrosão, pois é a corrosão específica apenas que afeta o ferro e suas ligas. E a corrosão é mais ampla, dá um termo geral para desgaste de materiais metálicos devido a reações químicas, eletroquímicas com o meio ambiente. A soldagem se utiliza por meio de calor, pressão ou ambos, permitindo que as peças se unam em nível atômico, formando uma única peça resistente e contínua. Os processos de soldagem são eletrodo revestido, MIG-MAG, TIG e arame tubular. Você já parou para pensar qual é a importância de novas tecnologias na área de metais? É importante pois vai deixar esse material mais resistente, mais prático para o uso, mais leve e mais comum no nosso cotidiano. Essas novas tecnologias vão tornar esse material mais fácil de comércio, mais barato, permitindo o uso dele em diversas áreas. Principais tecnologias na área de metais. Impressão 3D. Como funciona a impressão 3D na área de metais? Existe um metal em pó que recebe um feixe de um laser, seja de forma fixa ou impulsos, e esse laser vai soldar aquela área do metal, seja o metal em pó ou em formas de fio. Superligas. As superligas de metais são metais que visam a resistência em situações extremas, aguentando altas temperaturas de até 600 graus Celsius ou uma pressão extrema. Por que se deve utilizar os metais de forma sustentável? O uso de metais é muito prejudicial para a natureza, pois você vai retirar essa matéria-prima de algum local. E utilizar esse material de forma sustentável é bom para o meio ambiente e também facilita com custos, pois de forma que você vai estar pegando um material que já foi utilizado e dando uma nova finalidade para ele. E isso vai beneficiar, tornando aquele material mais barato, pois você não vai ter o gasto de retirar novamente da natureza e vai tornar benéfico para o meio ambiente. Em conclusão, é importante utilizar os metais, pois trazem bastantes benefícios para o nosso desenvolvimento, porém de uma forma consciente. Por quê? Porque se não utilizar de forma consciente e ficar removendo aquela matéria do meio ambiente, em algum momento vai faltar. Por isso é interessante investir em reciclagem e em formas de reutilizar materiais que já foram utilizados, trazendo benefícios para o nosso meio ambiente.